Leitura do livro Fragmentos de Pensamento e de Paixão de Pietro Baldi. Capítulo: A Evolução Espiritual. Primeiro, a evolução espiritual na ciência e nas religiões. Sintetizo alguns conceitos fundamentais a fim de enquadrar o argumento em minha concepção cosmogônica. Não é agora a oportunidade de entrar em explicações, nem muito menos em demonstrações que nos poderiam levar muito longe. Tudo quanto podemos perceber no universo resume-se a três elementos fundamentais: matéria, que é a estrutura esquelética, o universo físico e o dinamismo mecânico que o sustém; vida, um dinamismo mais complexo, concebida, porém, num sentido imensamente mais vasto, desde o mineral ao homem, existente também em outros corpos celestes; pensamento, um dinamismo ainda mais elevado, representado pelo psiquismo humano através dos nervos, cérebro e espírito. É difícil separar um elemento do outro, pois a passagem se efetua por evolução, sem solução de continuidade. No fundo, trata-se de uma imensa substância cuja maneira de existir é o transformismo evolutivo contínuo e que, portanto, se nos manifesta sob forma distinta. Se a considerarmos em uma primeira fase, que vai da nebulosa à origem da vida, concebê-la-emos como matéria. Na segunda fase, que parte do início da vida ao nascimento do psiquismo humano, chamá-la-emos vida. No terceiro período, no qual esse psiquismo se torna autônomo e cria um novo ser e uma nova vida, teremos o pensamento. O universo se nos manifesta desta maneira, uno e ao mesmo tempo composto. Três universos concêntricos que se interpenetram e se encontram intimamente ligados uns aos outros, pois se sustêm mutuamente para elevar-se um sobre o outro, a vida sobre a matéria, o espírito sobre a vida. Encontram-se em relação de filiação ou gênese sucessiva, por evolução. O universo assim concebido pode definir-se como um físio-dínamo-psiquismo. Se indicarmos com M matéria, com V vida, com P pensamento e com S substância, poderemos explicar-nos também com esta equação. Entre parênteses, M é igual a V, que é igual a P, fecha parêntese, tudo isso igual a S. Ou seja, para significar que esses três elementos, transformando-se por evolução um em outro, equivalem-se como formas sucessivas na mesma e única substância. Se nos determos em convalidar este conceito com argumentações científicas, comparando-o com a ideia da Trindade Una, que se encontra em muitas religiões, interessa-nos agora destacar esta circunstância fundamental, que a forma de existência única, indestrutível é e não pode ser outra, a de um incessante transformismo progressivo, quase uma irresistível necessidade inerente à natureza mesma. Chegamos assim ao conceito de evolução. Evolução da matéria, evolução da vida, evolução do espírito. Eis-nos aqui ante a evolução espiritual, que é o nosso tema. Observemo-la agora mais de perto, relacionando-a com a evolução orgânica, tal como foi exposta por Darwin, de que já se falou bastante. O conceito lançado por Darwin da evolução da vida foi logo ampliado, concebendo-se uma evolução cósmica, geológica e química da matéria. Não necessitamos voltar a estes conceitos já aceitos pela ciência, os quais nos servirão de ponto de partida para proceder ao exame de uma nova evolução, a espiritual, ignorada em grande parte pela ciência ou, quando menos, ainda não admitida oficialmente por esta. O fenômeno da evolução espiritual somente se manifesta no último escalão do reino animal, que, no conjunto, se encontra muito distante dela, observando-se unicamente no homem.
Se o homem, como um microcosmo, reflete em si a construção do universo e é uno em sua personalidade num organismo tríplice, composto de uma estrutura óssea, matéria, de um conjunto muscular, organismo, vida, e de um sistema nervoso cerebral, organismo, psiquismo, três partes que se sustêm e se erguem uma sobre a outra, interessam-nos não tanto pelo que representa seu passado, mas porque encontram-se no alto da escala de evolução. Deixou de construir-se como matéria e como vida, e na sua fase atual, obra e cria no campo da evolução espiritual. Com efeito, a evolução orgânica em nosso planeta já superou o período de maior impulso e de novas criações. Permanece estável tal como, já anteriormente, se havia estabilizado a evolução geológica. Estabilizar-se significa equilibrar-se em formas definitivas ou quase, que não tendem a novas transformações radicais, por ter alcançado forma de maior rendimento. Assim, como um dia se detiveram os grandes movimentos da massa terrestre e da crosta do planeta, se solidificou em forma quase definitiva, cristalizando-se os organismos na individuação alcançada, tal como hoje o vemos. A evolução orgânica, tendo cumprido seu enorme trabalho para chegar ao homem, deteve-se. Deteve-se? Porém, o transformismo ascensional é inerente à existência mesma. Os seres continuarão e continuam existindo. Existir significa progredir. Onde? Se não é possível que a evolução se detenha, qual a nova forma de assumir, especialmente para o homem que se encontra no ponto mais elevado da escala? Darwin demonstrou ao mundo científico a evolução orgânica do mundo animal até o homem. Com isso, ilustrou todo o passado, toda a história do organismo humano. Porém, depois, atingido o homem, Darwin calou-se, não se atrevendo a olhar o futuro, não sentindo e nem intuindo nada mais além da evolução orgânica já cumprida pelo homem. Sem embargo, se existe um caminho ascensional já empreendido e que não pode deter-se, é lícito inquirir qual forma tem de assumir a continuação deste caminho, este incoercível e progressivo transformismo ascensional que é a evolução. Sobre que parte do organismo humano há de intensificar preferentemente sua ação evolutiva, esta grande elaboradora de formas que é a vida. A ciência moderna já considerou como insuficiente o sistema darwiniano de matar a vida para estudá-la, ou seja, de examinar nos animais, anatomicamente, as partes de um organismo morto, não como cadáveres dissecados, porém como seres vivos e em função, com o propósito de observá-los sob outro ponto de vista, analisá-los mais profundamente, descobrir seus instintos, penetrar no mecanismo quase psíquico que os anima e os vivifica, intuindo que tudo isso constitui uma forma de vida muito mais importante do que a orgânica. Se esta mudança de observação foi necessária para com os animais inferiores, que devemos inferir para com os homens, que os supera a todos. Para o homem, o estudo anatômico dos órgãos poderá revelar-nos seu passado, mas não sua verdadeira natureza e o segredo do seu futuro. Sua natureza e seu futuro são um psiquismo cada vez em maior desenvolvimento e que tende a libertar-se cada vez mais de todo o suporte orgânico. Se o sistema nervoso e cerebral é ainda seu órgão principal, este é levado pelas condições da vida moderna, tão distinta da primitiva, a funcionar com tal prevalência sobre todos os órgãos e, portanto, a elaborar-se com tal rapidez que muito prontamente há de invadir todo o campo da vida. Resultará daí um psiquismo tão intenso e preponderante que em breve dominará todo o ser, revestindo e definindo toda a sua individualidade, constituindo-lhe uma forma de existência nova, refazendo-o e transformando-o em um ser diferente, tal como se fosse uma nova potência espiritual que exista e evolucione.
separada independentemente de seu último sustentáculo material, o sistema nervoso cerebral. Esse psiquismo, pois, se por um lado terá como base um sistema que é, por sua vez, o produto mais alto de toda a anterior evolução orgânica, tenderá, por outro, a separar-se cada vez mais do mesmo, iniciando uma nova evolução autônoma e típica, a evolução espiritual. Se queremos, pois, buscar no futuro a continuação da evolução orgânica cumprida no passado, se queremos definir a forma da futura evolução humana, devemos dizer que esta, logicamente, não poderá ser senão psíquica, evolução espiritual, continuação lógica da evolução orgânica. A vida do homem moderno já não tende mais, através da luta e da experiência, a construir órgãos físicos. Com a sensibilidade nervosa e psíquica, assimilará novas ideias que depois serão inatas, novos hábitos que hão de transformar-se em atitudes morais, elaborando este novo organismo psíquico humano que é a personalidade. Será ainda possível, sem dúvida, uma transformação orgânica, não mais, porém, como fenômeno principal que somente intente algum primeiro esboço de psiquismo, senão como fenômeno subordinado, com efeito de caráter secundário, dependente da evolução psíquica e que o há de guiar como dona, considerando-o como meio para seus fins. Deste modo, o homem atende, vivendo a construção de sua alma, ou seja, de uma alma sempre mais complexa e potente. E, em tal sentido, a alma pode dizer-se um produto da vida. Um organismo novo tende a adquirir uma autonomia cada vez maior, que se cria continuamente e cada dia aumenta, enriquecendo-se com todas as experiências pelas quais atravessa. Certamente, é o mais alto produto da vida, o que representa o futuro da raça humana. Temos chegado assim ao conceito da evolução espiritual e o temos delineado. Observemo-lo ainda mais de perto em suas características. Pouco ou nada se tem falado no passado com referência à evolução espiritual, porque o homem ignorou e nunca, anteriormente, viveu coletivamente em vasta escala este fenômeno. O passado não registra movimentos espirituais de massas que possam ser comparados com os atuais. Não conheceu senão casos esporádicos de seres intelectuais e moralmente adiantados, pioneiros do futuro que viveram isolados e apenas muito tarde e incompletamente foram compreendidos. Somente os tempos presentes conhecem o despertar em massa da alma humana, e isto é justamente sua característica principal. Por isso, a evolução espiritual pode considerar-se como fenômeno eminentemente moderno e, indubitavelmente, o fenômeno do futuro. Temos a mais viva sensação de que a humanidade está hoje ensaiando os primeiros esboços de novas formas do ser, formas de personalidade que serão as individualidades espirituais do futuro. É que se voltou com ardor e firmeza à elaboração de organismos novos de uma constituição totalmente distinta, obediente à mesma lei que forçou a natureza a ir buscar, através de repetidos ensaios, nos albores da vida, as primeiras formas orgânicas, hoje desaparecidas, reveladas pela paleontologia. Pelicossauros, Permiano, Pterossauros, Jurássico, Cretáceo, Plesiosauros, Ictiossauros, dinossauros, os mais gigantescos, entre eles o famoso Brontossauros. Eram formas estranhas, mastodônticas, incompletas, destinados a desaparecer logo através da luta pela seleção, estabilizando-se outras formas em novos equilíbrios. Presentemente, tenho a sensação de uma igual efervescência de luta, de um mesmo fervor de criação, de uma mesma rapidez na aparição e na desaparição das formas intentadas, monstruosidades grotescas, organismos espirituais anormais, almas estranhas, rapidamente eliminadas pela seleção. Sem dúvida,
A evolução humana passa hoje por um período crítico. A revolução, em sua primeira forma de evolução da matéria, seja cósmica, na história do sistema solar, seja geológica, na história do planeta, seja evolução de espécies químicas, na estequiogênese, completou-se. Vale dizer que alcançou seus graus máximos. A evolução orgânica, fato fundamental na história da vida sobre o nosso planeta, também se completou, ou quase, e deteve-se. Em sua forma espiritual, a evolução inicia hoje um novo caminho com a criação de novas espécies psíquicas, ou seja, individualizadas e distintas pelas características morfológicas de natureza prevalentemente psíquica. Este representa o fato fundamental na história da humanidade. Classificá-la-emos num sentido muito lato, um fenômeno biológico, porquanto a evolução espiritual, não sendo senão a continuação da orgânica, é sempre vida, se bem que em forma diferente. Este fenômeno aguarda hoje um homem de ciência e de fé que o divulgue e o demonstre, assim como fizera Darwin com a evolução orgânica. Aguarda o apóstolo que o defenda e o gênio que o revele, já não com os métodos da intuição, patrimônio de alguns eleitos, senão com métodos racionais da ciência moderna, acessíveis a todos. É indubitável que a alma humana, que começou a despertar-se depois de um sono de quase 20 séculos, apenas consolidadas hoje as suas primeiras conquistas das grandes unidades nacionais, posta em contato com uma nova realidade criada pelos assombrosos descobrimentos da ciência moderna, está a ponto de afirmar-se definitivamente como organismo autônomo. Está que podemos chamar a gênese do psiquismo, representa um acontecimento novo na história de nosso planeta e da vida, um fato que recorda, em sua grandiosidade, o primeiro condensamento da matéria nas formas planetárias e o aparecimento das primeiras individualidades orgânicas da vida. Trata-se de uma grande revolução da ordem, daquelas que explodem em sua essência quando o fenômeno alcançou sua natureza, depois de um lento período de incubação silenciosa. Trata-se de uma revolução biológica, ou seja, da criação, por evolução, de um novo ser, de uma superelevação da vida, da formação em massa de seres mais evoluídos até constituir uma nova super-humanidade do futuro. O homem não foi no passado, espiritualmente falando, senão uma criança, em sua grande maioria, e demonstrando o fato de que a humanidade, até agora, nunca encarou a solução dos grandes problemas do conhecimento de forma racional, porém, acreditou no que os grandes, isolados e mais adiantados haviam visto por si sós e revelado. Somente hoje, a alma humana ousou caminhar sozinha, coordenando os esforços de todos com métodos externos acessíveis a todos, e não revelados nos arcanos misteriosos dos tempos. Em uma palavra, elevando-se em massa para uma vida autônoma e constituindo-se em coletividade consciente e independente. Estas últimas observações nos revelam um novo aspecto da evolução espiritual. Depois de tê-la estudado como evolução de órgãos e capacidades psíquicas, apercebo-me que a posso considerar também sob um ponto de vista distinto, ou seja, como a evolução de pensamentos e ideias. Trata-se de um fenômeno sumamente interessante e, sobretudo, de igual maturação, eminente no atual momento histórico, é mister não descuidá-lo para chegar ao fundo da questão. Suspendemos, pois, por um momento, voltaremos a este tópico mais adiante, na segunda parte, métodos de realização. O estudo da evolução espiritual, considerado como superação biológica e gênese do psiquismo, e observemos-la sob outro ponto de vista, ou seja, como o desenvolvimento do pensamento coletivo da humanidade. Chegamos assim às portas de uma nova ordem de conceitos que nos transferirá para um campo totalmente diverso, o estudo comparado das religiões.
Com efeito, o pensamento coletivo do passado está contido, em grande parte, nas religiões. Para traçar a evolução espiritual, sob seu aspecto de evolução de pensamento, é mister seguir a evolução das religiões. Encontraremos relações, tais entre elas, concatenadas quanto ao mesmo fim no seu desenvolvimento, que nos será dado ver e reconstruir a evolução de um conceito único e constante, que permanece fundamentalmente idêntico, ainda quando cresce e se aperfeiçoa continuamente, até alcançar, nos tempos modernos, uma madureza de grandes proporções. Poderemos, desta maneira, observar os antecedentes históricos que prepararam a atual maturidade espiritual até o triunfo da ciência de nossos dias. Se ligamos este estudo a outro anterior e paralelo, o conceito de evolução espiritual, esclarecido sob seus distintos e vários aspectos, permanece-nos-á mais completo e porá termo à primeira parte. Na segunda, voltaremos ao ponto de vista anterior para desenvolvê-lo ainda mais e tratá-lo mais miudamente. Falaremos assim dos métodos para realizar e acelerar esse novíssimo fenômeno da época moderna, que é a transformação do homem em super-homem e a passagem para uma ordem de vida e de leis superiores. A importância das religiões, como expoentes do pensamento coletivo, não pode ser posta em dúvida. As religiões são as grandes filosofias coletivas, as únicas nas quais tomaram parte as massas humanas e se dão as mãos e se unem como se fossem a ciência progressiva da humanidade. O pensamento delas se enriquece, adquirindo potência e profundidade, à medida que, com a evolução, aumentam a capacidade e o poder da alma humana. Intuições progressivas da verdade em forma sempre mais vasta e completa. Relações de homens com o divino por obra de alguns eleitos e clarividentes foram comunicadas, reveladas a uma humanidade que compreendeu e pôs em prática o que pôde e que absolutamente ignara em relação às concepções supranormais do subconsciente. Aceitou-as na forma psicologicamente passiva da fé cega, a única possível dado o nível espiritual da coletividade. Sigamos, através da história das religiões, o desenvolvimento deste conceito único e fundamental e encontraremos uma religião muito mais vasta, única e universal e seguiremos sua evolução, que é a evolução do pensamento humano. Religião que vai desde o Vedantismo ao Brahmanismo, a Buda, se difunde pelo Egito, chega ao mosaísmo para dilatar-se no cristianismo até a ciência moderna. Avança em vagalhões como um oceano em tempestade, agitado e impelido pelo sopro do Eterno. Sobre esta crista espumosa das ondas relampejam pensadores, mártires, profetas de todos os tempos, de todos os povos. Cada um de suas formas é um esforço do pensamento humano para evoluir. É uma aproximação maior da verdade. É uma tentativa da alma humana para erigir-se em tipo de espiritualidade cada vez mais perfeita. Não é possível, neste escrito, seguir detalhadamente a história de todas as religiões da humanidade. Será mister fazê-lo sinteticamente, limitando-nos às principais. A evolução espiritual da humanidade pode dividir-se em 3 grandes etapas: o budismo, o cristianismo e a ciência moderna. Na antiquíssima Índia, o brahmanismo, filho da sabedoria védica, havia realizado, ainda quando pelo sistema de indicação secreta, a ciência do espírito, a que seguia com métodos de meditação e disciplina ascética, chamados yoga. Nas profundidades do mundo interior, descobrira alguns grandes conceitos com os quais havia resolvido os mais vastos problemas do conhecimento. Tudo isto, porém, em uma humanidade ignorante, havia quedado necessariamente como um privilégio de uma casta e segredo de poucos iniciados. Somente com Buda, última flor do gênio hindu, surgido quando a civilização bramânica, esmagada sob o peso de seu passado, começava a cansar-se e a declinar.
Realizou-se publicamente o que o brahmanismo havia realizado em segredo e lançou ao mundo, fazendo-a pela primeira vez patrimônio de todos. A mais profunda filosofia da vida. Foi este o primeiro passo. O budismo divulgou 2 grandes conceitos, tão grandes que ainda hoje não se extinguiu o seu eco na moderna Europa. Estes conceitos são reencarnação e karma. Reencarnação significa uma série de vidas humanas sucessivas para a mesma personalidade espiritual. Karma significa encadeamento, sucessão lógica dessas vidas, seu desenvolvimento no tempo de acordo com uma lei de causalidade que, com perfeita justiça, cria o destino individual. Foi assim, através do budismo, que esta grande ideia da evolução espiritual começou a formar-se na consciência coletiva. Afirmada a existência desta evolução com os conceitos de reencarnação e karma, o budismo começou a realizá-la, seja como a renúncia, como meio de libertação e ascensão, seja como os métodos de introspecção e análise por intuição, conduzindo a novas formas de visão psíquica e percepção espiritual, revelando e aperfeiçoando os misteriosos poderes do espírito, que ainda hoje permanecem vivos e vitais em um mundo tão diferente. Volvem a influir até entre os pregadores do materialismo científico, causando perplexidade do homem moderno, acostumado a perceber tão somente com os sentidos e investigar exclusivamente com a observação e a experimentação. O cristianismo dá um passo ainda mais gigantesco. Se o budismo viu na evolução espiritual a fase da destruição da animalidade, supressão do desejo, renúncia, o cristianismo observou a sua fase sucessiva, a reconstrução do super-homem. Se Buda disse, a evolução espiritual existe, reencarnação karma, buscai-a em vós mesmos. Introspecção. Somente Cristo traçou no campo desta evolução a realização completa de nosso progresso. Porém, a distância que separa o cristianismo do budismo se evidencia toda no problema da dor. As religiões, realizando a evolução, não são mais do que formas de luta contra esta grande inimiga, já que a missão da evolução é suprimi-la, embora ela signifique instrumento de felicidade, progresso e até bem-estar. No fundo, Buda e Cristo partiram da observação desta lei atroz e própria da animalidade, da qual não está isento o homem, e que foi definida por Darwin: a luta pela seleção do mais forte. Luta que não conhece piedade, necessidade inevitável no nível das formas inferiores de vida e que engendra como mal irreparável a dor. Buda, movido por uma imensa piedade, foi o primeiro que expôs o problema de sua supressão e buscou um sistema que cortaria o mal pela raiz, no afogamento do desejo, na aniquilação da vida. Por último, numa renúncia completa que culmina no nirvana, na paz absoluta da libertação. Uma fuga da vida para libertar-se dos males que lhes são próprios. Uma negação global das dores e prazeres no estacionamento sublime da imobilidade. Assim, a luta, que é a causa da dor, é atacada no desejo, sua primeira raiz posta no coração do homem. Sem dúvida, com ele, o problema da dor é enfrentado com toda a energia. O cristianismo, mesmo quando segue e completa o mesmo conceito, chega muito mais longe. O problema é exposto e resolvido em forma distinta e mais radical. Se o budismo, para destruir a causa da dor, se conforma, mediante a supressão do desejo, com o aniquilar a natureza inferior no homem, o cristianismo, conduzindo-o de todo a outro nível biológico, fá-lo ressurgir em um mundo novo onde a lei atroz da luta pela seleção do mais forte, lei bestial da injustiça e da força, é superada, e com esta a dor acaba definitivamente vencida. Se o budismo se limita a explicá-la e justificá-la, chegando, através da introspecção, aos conceitos de reencarnação e karma, e ensina, pela renúncia, o modo de evitá-la, o cristianismo, dizendo paixão, redenção e ressurreição, ensina a utilizá-la e amá-la
como um precioso instrumento que serve de alavanca para evoluir e edificar-se em uma vida mais elevada. No cristianismo, a dor já não é a ameaça e o terror do homem, o inimigo contra o qual se luta até que seja, por assim dizer, domesticada e se converta em força amiga e útil para realizar a evolução espiritual, ou uma aproximação cada vez maior da felicidade. Ao inimigo do homem não se pode vibrar golpe mais rude. A transformação da dor, de instrumento de pena em um meio de felicidade, não só é concepção nova na história do pensamento humano, senão também uma estrepitosa vitória, a maior revolução moral que jamais haja existido. Tudo isto não é senão a boa nova predicada por Cristo. Nesta valorização da dor reside o significado do cristianismo. Este é a apoteose da dor e baseia-se sobre a vida do Cristo, que foi o poema da paixão. Buda não teve paixão. Ele adormeceu tranquilamente no Nirvana. Eis aqui o profundo significado do drama da cruz. Elevação até os mais altos graus dos valores humanos, de tudo o que havia de mais abominável, a dor. Cruz que se converte em símbolo de uma religião, santificando o que o homem havia temido e odiado. Vencer a dor, abraçando-a e amando-a, e ao mesmo tempo utilizá-la como o mais ativo fator de evolução, como um meio sempre ao alcance da mão para fazer do homem um ser novo que vive uma vida mais elevada, mais santa, mais feliz. Este é o significado da redenção e da ressurreição cristã. O budismo, embora o largo caminho já percorrido, não pudera de nenhum modo chegar a uma tão profunda interpretação da vida. Movera todas as forças da inteligência, porém somente o cristianismo movimentou todas as forças do coração. Somente o Cristo ressurge. O cristianismo é uma elevação imensa e cálida para a vida, entendida em uma forma mais digna. As paixões humanas não são destruídas senão em sua forma inferior, e subsistem e se elevam para um nível mais alto. O paraíso cristão não é somente o descanso que deriva da negação da dor e do mal, mas é uma nova forma de vida da qual o homem se expande depois de sua reconstrução espiritual, que é a sua ressurreição e sua redenção. Não devemos, por isso, conceber um antagonismo entre budismo e cristianismo. Haverá no máximo contradição nas formas e exteriormente. Porém, na realidade, não se trata de uma verdade colocada à frente de um erro. Nenhuma religião constitui um erro se ocupa o seu lugar. O cristianismo é, simplesmente, mais evoluído e mais completo do que o budismo. É sua continuação lógica à evolução de um mesmo conceito que, uma vez iniciado, avança e consegue uma perfeição maior. Relação entre os menos que prepara os mais e os mais que pressupõem o menos. Uma complementação recíproca de elementos indispensável para formar uma religião completa. Um cristianismo explicado pelo budismo naquelas partes, encarnação e karma, que o cristianismo esqueceu em seu caminho. Um budismo completado pelo cristianismo, redenção através da dor. Duas concepções não contrárias entre si, pois a maior compreende a menor em seu seio. Dois métodos, sendo o segundo mais completo do que o primeiro. Duas filosofias progressivas que marcam duas etapas no caminho da evolução espiritual da humanidade. 2 graus na mesma escala do progresso humano. Duas revelações aparecidas em distintos momentos históricos nos quais a humanidade se encontrava em diferentes graus de madureza. 2 ideais de diferente potencialidade que se subseguem no mesmo caminho. Deixei de mencionar, por brevidade, as outras religiões do passado que podem vincular-se a esses 2 troncos principais, como ramos laterais de uma mesma árvore. Seja a egípcia, que possui muita afinidade em suas concepções da vida com a antiga civilização da Índia. A religião de Israel não é senão a preparação do terreno em que devia nascer o cristianismo.
Estas religiões se auxiliaram e se sustentaram mutuamente, confiando-se à custódia dos grandes conceitos que se deviam conservar, maturar e assimilar, transmitindo-os para que fossem aperfeiçoados ainda mais, uma vez cumprida sua própria função histórica. Assim, profetas e povos foram elaborando, pouco a pouco, como a construção de um grande edifício, a trama de uma religião mais vasta, que se levanta sobre os alicerces de uma verdade única, que se mantiveram constantes através das formas mais diferentes dos tempos e lugares, manifestando-se cada vez mais luminosamente. Não falo da antiga Grécia, fenômeno espiritual mais complexo, que se por um lado contém e transmite os germes conceptuais do Oriente ao Ocidente, por outro pode ser considerado na perfeita realização conseguida do divino no humano, na mais harmônica fusão alcançada entre o espírito e a matéria, como um descenso daquele neste e uma pausa no caminho da evolução espiritual. Especialmente se vinculamos o helenismo à antiga Roma, que carece de conceitos espirituais, pois não podia possuí-los, o ideal do domínio material do mundo conseguido pelo sistema da organização da força, encontraremos nele a elaboração de um conceito distinto, aquele do qual mais tarde devia nascer o materialismo utilitarista moderno. Trata-se de um materialismo primeiramente helênico, depois romano e em seguida moderno. Uma concepção pagã da vida que difere das concepções religiosas do ciclo examinado na evolução espiritual, porquanto não se propõe, como aquelas, realizar a felicidade no mundo interno, não desenvolvendo, mas dominando o mundo e a natureza com a inteligência e a força. Estes são os dois extremos do pensamento humano: espírito e matéria, paganismo e cristianismo. Ocidente e Oriente. O Oriente permanece indiferente ante o mundo exterior, esquivando-se ao seu contato para dedicar-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da personalidade humana. E o Ocidente, que triunfa hoje na moderna civilização europeia-americana, segue o ideal oposto. As duas concepções, no Oriente e no Ocidente, também hoje se encontram frente a frente. O alcance da felicidade através da evolução do mundo exterior, apegando-se cada vez mais a este. Em outros termos, dois métodos: renúncia e conquista, dor e trabalho. Dois adversários que se excluem, destinados, porém, quem sabe, a unir-se e a colaborar. Levar-nos-ia muito longe, porém, a explicação das complexas funções destas forças colaterais que atuam nessas civilizações de tipo distinto. Não nos cabe falar das ramificações mais recentes que se diferenciam do cristianismo, tão somente em pormenores. Volvamos, pois, ao argumento interrompido. O cristianismo não se detém no caminho da evolução espiritual. A ideia do Cristo sobre a redenção do homem apenas se lançou na história do mundo. Em 2000 anos, a humanidade assimilou somente uma pequena parte, permanecendo pagã e politeísta, como antes. Fixaram-se apenas, e nem sempre em forma estável, alguns conceitos nas instituições que hoje constituem o patrimônio da civilização moderna, que é a civilização cristã. Estamos ainda hoje da realização completa da ideia de Cristo, aquela que os evangelhos chamam a vinda do reino dos céus. Para realizá-la, importaria que a moral de Cristo saturasse totalmente as instituições, que se formasse uma humanidade organizada sobre bases distintas e radicalmente diferentes, sobretudo nos distintos, nas normas de vida, na fé dos indivíduos. A evolução espiritual ainda tem, pois, largo caminho a percorrer. Entretanto, um fato novo surgiu neste último século: a ciência. A ciência representa, depois do budismo e do cristianismo, um novo grande passo à frente no caminho da evolução espiritual. A ciência moderna, se bem que tenha começado excedendo-se no afã de concluir, arrastada pelo entusiasmo de seu primeiro aparecimento e também
por uma natural reação corretiva do abuso que as religiões praticaram, se bem apenas nascida, fundira-se no materialismo, infectando o mundo de utilitarismo, fazendo retrogradar o homem àquela animalidade na qual somente o havia estudado e produzido como última repercussão desastres coletivos dos quais a Europa ainda demorará-se-á para se refazer apesar de tudo. Dizia: a ciência moderna constitui um acontecimento novo na história da alma humana. Se a necessidade de se afirmar levou-a a exagerar desde o princípio e engendrou a atual civilização utilitária, necessariamente truncada e unilateral. Entretanto, este esforço de pensar por si, com que a humanidade demonstra ter ultrapassado para sempre a idade menor da fé na revelação, é maravilhoso. Até então, a verdade, como já disse antes, era oferecida, já plasmada pelos grandes solitários, os quais, tendo-a intuído com meios próprios e excepcionais, comunicavam-na em seguida à humanidade que, sendo incapaz de encontrá-la por suas próprias forças, aceitava passivamente. A humanidade hoje rechaça esta forma primitiva de conhecimento, ousando olhar de frente unicamente com suas próprias forças o mistério. É uma humanidade em marcha para a sua idade adulta e que deseja olhar o mundo com seus próprios olhos. Eis o grande passo para a frente que a humanidade realiza hoje no caminho da evolução espiritual. Progresso, porquanto todos são admitidos na investigação e colaboram na mesma com métodos novos, a observação e a experimentação. Todos aqueles que desejam e sabem podem conduzir o seu grão de areia na construção do grande edifício da verdade, e os resultados são acessíveis a todos, através das formas de vulgarização do saber e a democratização dos conhecimentos anteriormente ignorados. Isto há de conduzir a humanidade para a sua madureza intelectual, a fim de seguir, sem antagonismo, o caminho empreendido pelo budismo e pelo cristianismo. Sem antagonismo e, se os teve e todavia os possui, são transitórios e relativos. O objetivo fundamental da verdadeira ciência é o mesmo que o das religiões, a busca da verdade. E a força de a buscar, essa ciência terá de chegar necessariamente onde nunca tivera suspeitado chegar, a demonstração da ideia de Cristo. É natural que se encontrem na meta, que é a mesma, porquanto são somente distintas as rotas seguidas para alcançá-las. Por uma parte, a revelação, por outra, a observação. A verdade, que é una, não pode variar pelo fato de ser alcançada por vias diferentes. Esta é justamente a função histórica da ciência moderna, e não mais a utilitária, que apenas possui como fim a realização de uma felicidade material. Este é seu significado como nova etapa na estrada da evolução espiritual do homem. A demonstração das verdades até então somente conhecidas por revelação, contidas nas religiões. Estas perderão seu aspecto misterioso e inacessível que tão fadiga a mentalidade moderna. Preencherão suas lacunas, desaparecerão seus antagonismos exteriores e aparentes, e suas discrepâncias com várias filosofias. Adquirirão, com a demonstração científica, a evidência, a tangibilidade que hoje atormentam e as imporão, por assim dizê-lo, a todo ser racional. Assim, a ciência moderna, seguindo a estrada e completando a obra do budismo e do cristianismo, assinalará a chegada do reino dos céus, ou melhor, oferecer-nos-á o super-homem, espiritualizado do futuro, e realizará uma fase ainda mais avançada da evolução espiritual. Resumindo, o mérito de haver primeiramente afirmado a existência da evolução espiritual corresponde ao budismo. Ao cristianismo, o de haver ensinado os meios para realizá-la. Corresponderá à ciência o de demonstrá-la, divulgá-la e em seguida realizá-la.
Observemos, realmente em nosso mundo civil um fato sistemático de primordial importância para a história da evolução espiritual. Na Europa moderna, cadinho das ideias do mundo em um período febril que quase raia ao neurótico, em um momento espiritualmente crítico como o atual, no qual parece agitar-se as grandes ideias da história e das correntes espirituais da humanidade, nesta Europa, dizia, encontramos reunidas as três grandes formas do pensamento humano: o budismo, o cristianismo, a ciência. O budismo antigo, ressurgido no moderno movimento teosófico, representa a ideia de reencarnação e karma, o conhecimento de métodos para encontrar uma consciência interior através das escolas do pensamento e uma primeira forma de purificação espiritual por intermédio da renúncia. Esses conceitos profundos da antiga sabedoria hindu são necessários para explicar e completar a filosofia cristã que, com o correr dos séculos, os iam perdendo. A teosofia neobudista está, desta maneira, confiada uma grande missão na reconstrução espiritual da Europa moderna. O cristianismo, nas formas de catolicismo, protestantismo e outros afins, representa a ideia da função criadora da dor no mundo espiritual, o conhecimento dos métodos de evolução das paixões e dos instintos, métodos tendentes a realizar a transformação biológica do homem no super-homem, isto é, o aparecimento do novo homem espiritual, missão de reconstruir a humanidade, reconstruindo o indivíduo. A ciência e suas infinitas ramificações representa a função de demonstração racional das verdades reveladas e, com isto, a obra de divulgar as ideias contidas nas religiões e de realizar na vida os postulados das mesmas. Fecundação das ideias dos grandes solitários mediante o esforço da série infinita dos indivíduos, missão de realizar a evolução espiritual. Se, porém, cada uma dessas três grandes forças espirituais representa uma ideia, uma tarefa, um trabalho próprio, as três juntas tendem a um fim muito maior, que é o de conseguir a fusão de todas as concepções em uma concepção única e mais ampla, fusão que será a unificação espiritual de religiões, filosofias e ciência, síntese de todo o pensamento humano, nova religião do futuro, na qual todas as sucessivas e diversas aproximações da verdade, conquistada paulatinamente pelo homem, encontrarão seu lugar, completando-se e fundindo-se numa só verdade universal. Temos notado, através do desenvolvimento da ideia religiosa da humanidade, a presença de um pensamento constante, mesmo quando se vai transformando no tempo, em um conceito único e universal, se bem que plasmado diferentemente pelos distintos temperamentos dos povos. Existe, pois, apesar das distâncias de tempo e espaço, uma concordância de princípios fundamentais, uma relação de partes, um aumento contínuo e do mesmo núcleo primitivo que não deixa lugar a nenhuma dúvida. Não devemos alarmar-nos pelas aparências, isto é, se aparentemente essas três forças espirituais se encontrem em conflito, se tende a excluir-se, se estão continuamente em luta, lutam pela necessidade mais urgente, que é a de afirmar-se a si mesmas, se bem que separadamente, ou seja, de defender antes de tudo a sua própria existência, sentindo-se cada uma delas um elemento vital, indispensável ao futuro do pensamento humano, defendendo-se desesperadamente como se tivessem o terrível pressentimento de que seu próprio fim poderá prejudicar a reorganização futura dos mais altos destinos do espírito humano. Este instinto de conservação individual é natural e providencial. Todavia, no fundo, se as três forças se chocam entre si, é também para que se conheçam melhor. É porque, na realidade, buscam-se para tocar-se, para sentir-se, para encontrar um encaixe que lhes permita, algum dia, a fusão. Se a preocupação pela própria integridade e conservação é, como no indivíduo, a mais pertinaz, não é menos viva
se bem que menos visível, a de poder achar um meio de uma fusão futura. Estes três princípios, o budismo, o cristianismo e a ciência, acabarão por fundir-se na Europa moderna, transbordante de ideias, que continua sendo o cérebro do mundo, se bem que esteja bastante cansada pelo muito que lutou e viveu. Nesta Europa ultramadura, a civilização fartamente avançada, para que não deva iniciar sua regressão antes de extinguir-se, deseja brindar ao mundo a maior criação do pensamento humano, a religião sintética do futuro. Outros povos do Ocidente americano, mais jovens e mais aptos para a luta, herdarão, como já vem herdando toda a nova civilização, a nova grande fé, e viverão para levá-la mais adiante. Todavia, mesmo que a Europa tivesse vivido tão somente para realizar esta criação, não teria vivido inutilmente.